queridos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Están todos bien? Muy bien. Yo estoy bien acá en mi casa. Hoy nosotros tenemos más una clase de español y nuestra clase de hoy es el contenido nuevo de análisis lingüístico, ¿vale? Entonces, por favor, abran sus libros en la página 73 para estudiarmos juntos español, ¿vale? Y nosotros vamos a hablar sobre pretérito imperfecto, ¿vale? Eita, professora, que a gente só fala de pretérito, é isso mesmo. O passado ele tem sua importância, na verdade. Então, no conteúdo passado, nós falamos sobre pretérito simple ou indefinido, não foi isso? Que é aquela que indica uma ação no passado que já foi concluída, tá bom? Um exemplo, eu hablé, eu temi, eu comi. Então, são ações que iniciaram no passado e lá mesmo foram concluídas, tá bom? Esse aqui nós vamos estudar hoje, imperfecto, ele também é do tempo passado, tá bom? Mas nós vamos ver que os usos dele são diferentes. Então, para que a gente usa o pretérito imperfeito? Primeira coisa, nós usamos para falar de ações habituais, que eram comuns a gente fazer e repetir no passado. Então, eram ações que nós fazíamos costumeiramente, certo? Por exemplo, quando vivia em Madrid, iba al cine todas as semanas. Aqui eu estou dizendo que quando eu vivia em Madrid, eu ia ao cinema todas as semanas. Então, eu realizava uma atividade habitual lá no passado, tá bom? A gente usa também para descrever pessoas, lugares, coisas. Exemplo, la casa era pequeña, pero las personas vivían en un ambiente de felicidad. Então, eu estou definindo a casa. Ela era pequena, mas as pessoas viviam com felicidade, certo? Nós usamos também para falar de uma ação breve que interrompe outra. Por exemplo, quando chegaram os amigos de Maria, aí aconteceu alguma coisa. Então, quando chegaram, essa chegada dos amigos de Maria interrompeu uma outra ação, tá bom? Outro exemplo. Nós também podemos usar com o gerúndio para indicar uma ação que estava em andamento. Estava caminhando, estava hablando, estava estudando. Que isso não é incomum também no português, tá bom? A gente usar um verbo no passado junto com o gerúndio, que é quando termina em N, DO, tá bom? Então, o pretérito imperfecto indica uma ação habitual que foi realizada no passado, tá bom? Vamos lá. Tem no livro de vocês, na página 73, um exemplo. Ele cantava quando era chica. Então, ela cantava quando era jovem, certo? E eu posso transformar essa frase do passado em contínuo. Como, professora? Ele cantava e sigue cantando. Então, ela cantava e continua cantando, segue cantando, tá bom? Então, observem que sempre vai ser para ações habituais, que eram realizadas no passado, tá bom? Realizava-se costumeiramente, porém hoje não se faz mais, tá bom? Vamos ver a formação desse pretérito. Nós temos aí na tabela que vocês estão vendo os pronombres personales e temos 3 verbos, cada verbo de uma conjugação. Hablar, primeira conjugação, temer, segunda conjugação, partir, terceira conjugação, ¿vale? Então, vamos lá. Yo hablaba. Yo hablaba. Eu falava. Yo hablaba. Eu falava. ¿Vale? Tu hablabas. Tu hablabas. Ella, él y usted hablaba. Nosotros ou nosotras hablábamos. Vosotros y vosotras hablabais. Ellos, ellas e ustedes hablaban. Todos os verbos regulares da primeira conjugação irão ter as mesmas terminações que o verbo hablar, tá bom? Façam sempre aquilo que eu disse. Peguem o verbo hablar, amar,
e tirem a terminação AR e acrescentem a conjugação, a terminação que indica o tempo e o modo verbal. Por exemplo, eu tenho o verbo hablar. O que nós tiramos? Nós tiramos o AR e acrescentamos aba. Se fosse amar, nós iríamos fazer a mesma coisa. Eu amava, certo? A terminação, a desinência não irá mudar nos verbos regulares. Vamos para o verbo temer. Eu temia, tu temias, ele e usted temia, nosotros temíamos, vosotros temíais, ellos, ellas y ustedes temían. ¿Vale? Partir, tercera conjugación. Yo partía, tú partías, él y usted partía, nosotros, nosotras partíamos, vosotros partíais, ellos, ellas e ustedes partiam. Então, aqui nós completamos a tabela dos verbos regulares, tá bom? Lembrando que eles servem de base para qualquer um outro verbo também regular, certo? E nós temos os irregulares, o pretérito imperfeito. E aí são aqueles verbos irregulares que aparecem sempre. Ser, ir e ver. Isso no passado, tá? Eu era. E nesse eu era pode ser você para se descrever como pessoa, tá bom? Eu era, tu eras, ele e usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos, ellas e ustedes eram, vale? No passado. O verbo ir. Eu iba, tu ibas, ele e usted iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas e ustedes iban. Também nós temos o verbo ir no passado, tá bom? Ver. Eu veía, tu veías, ele e usted veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas e ustedes veían. Gente, é bem complicadinho essa questão de a gente estar lendo a tabela. Por quê? Porque esses verbos e terminações verbais a gente aprende pelas regras, mas fixa pela prática, certo? Porque isoladamente ele é apenas um verbo conjugado, tá bom? Então a gente tem que compreender ele dentro do contexto. É por isso que às vezes eu até passo atividades extra livro para conjugação, leitura e escrita utilizando aqueles verbos no tempo verbal. Porque vocês viram aí, não é tanta coisa, né? Mas eu lembrar disso tudo na escrita ou na leitura são outros 500, não é verdade? Então a prática ela precisa vir ligada à teoria, que é no caso as tabelas, tá bom? O que eu tenho percebido é que na hora de realizar a atividade, vocês estão deixando de consultar a tabela. E esse é o momento de usar a tabela. Na hora da atividade, que você vai ler, vai voltar à tabela, vai averiguar, vai pesquisar, certo? Então, a tabela é a nossa base, certo? Porque também, do nada, a gente não vai aprender a conjugação verbal, certo? Então, a gente precisa sim voltar à tabela quantas vezes forem preciso. E aí nós temos o pretérito imperfeito, que é diferente do pretérito indefinido. Vamos ponderar algumas diferenças. No imperfeito, são ações habituais do passado. No indefinido, são situações do passado que ocorreram lá e não tem relação com o presente. Por exemplo, ayer corri 20 quilômetros. Então, ontem eu corri 20 quilômetros. Foi ontem, não tem nada a ver com hoje. Não é eu corria 20 quilômetros, tá bom? Então, no imperfeito, ações habituais no passado, que era comum em uma época, e no indefinido, ações que se concluíram ainda no passado. No imperfeito, nós descrevemos pessoas, lugares, objetos. No indefinido, a gente fala de uma ação em andamento no passado. El año passado estuvimos em Rússia. Então, eu estou contando o acontecimento do passado, certo? Não estou descrevendo nada nem ninguém, eu não descrevi. Eu não falei como que a Rússia é,
certo? Uma diferença. Outra diferença, a gente usa o imperfeito para quando uma ação breve interrompe uma ação que está em andamento. E aqui no indefinido, ele é usado para fazer referências a fatos passados, tá? Então, não existe essa de interromper uma ação com outra breve ação, certo? Então, são pequenas diferenças entre um e outro. Depois disso, nós vamos para o exercício. Sim, vamos para o exercício. O exercício, desta vez, eu só vou explicar a vocês e não vou responder nenhuma alternativa. Por quê? Porque nas atividades anteriores, mesmo aquelas questões que eu respondi com vocês, estão vindo com respostas diferentes. Ou seja, na hora de responder, vocês não estão se atentando exatamente para o que nós respondemos aqui no vídeo. Ou então vocês não estão respondendo junto comigo, né? Então, dessa vez, vamos fazer isso, tá bom? Porque vai ser até uma maneira de a gente se avaliar, né? De nos avaliarmos como que está o andamento. O nosso conteúdo do 7º ano gramatical é praticamente verbo, 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 verbo. Então, a gente precisa se atentar para isso. É porque verbo a gente não encontra em dicionário. A gente precisa realmente conjugar, a gente só encontra ele no infinitivo, tá bom? E, por vezes, lá no Google você também não encontra. Geralmente, nas traduções, eles traduzem com erros na hora dos verbos, tá? Então, somos nós e nós mesmos. Então, vamos lá, galerinha. Nessa atividade, na primeira questão, vocês vão preencher o espaço com a forma correta do verbo. Isso no pretérito imperfeito de indicativo. O verbo está entre parênteses e vocês vão voltar na tabela. Como, professora? Primeiro, identifiquem o verbo. Na letra A é o ser, não é isso? Qual é a conjugação que esse verbo pertence? É a primeira, é a segunda ou é a terceira? Identificaram? Pronto. Vamos para a frase. Ella dijo que su hermano, um chico conflictivo. Su hermano é quem? Se eu fosse trocar o su hermano por um pronombre, qual seria? Ele é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou ele é do plural? Quando você identificar a pessoa, você vai voltar na tabela, lá na conjugação, onde o verbo ser se encaixa, e vai procurar a pessoa e ver qual é a terminação verbal. Encontrou? Volta para a atividade completando, tá bom? É esse jogo de cintura que você vai ter que fazer. Vai e vem, vem e vai, certo? É aluno pesquisador, que eu digo a vocês sempre em sala de aula, tá? Na 2, vocês vão reescrever as frases, tá? Então, escrever a frase completa, mudando os verbos em pretérito imperfeito, de acordo com a pessoa que foi indicada em cada caso. Então, nós temos exemplos. Mi abuelos me contaban anedotas increíbles. Está no plural. Mis abuelos, são meus avós. Você vai tirar os mis abuelos no plural e vai colocar no singular. Mi abuela. E aí, continua o restante da frase. Vai na tabela novamente, vê como se conjuga o verbo no singular. Vale? E em todas as alternativas será essa mesma atividade. Tá bom? Até a letra E. Vale? Já na terceira questão, vocês vão apenas circular, ou sublinhar, ou pintar com marca-texto, a maneira de vocês, tá? Identificar e destacar os verbos que estão no pretérito imperfeito, certo? Eu vou deixar para vocês, depois da aula, um texto, uma história, que utiliza esses dois passados, tá? Alguns alunos, eles já tiveram contato com esse texto, certo? Porque eles fizeram uma atividade com esse texto, apenas alguns alunos. Mas eu vou disponibilizar para todos vocês, porque eu achei legal, interessante, para a gente aprender esses usos do pretérito, tá bom? Então, a nossa atividade no livro, ela encerra na página 75, que é com a conjugação verbal, certo? A parte de vocabulário ficará para uma próxima aula, tá bom, queridos? Ao responder às atividades, vocês vão fotografar e me enviar. E se surgir a dúvida, não esqueçam de perguntar. Eu estou recebendo pouquíssimas perguntas da turma de vocês,
tá? Não é dizendo que vocês não entenderam, mas às vezes você tem uma pequena dúvida, né? Que você acha que é uma pequena dúvida e não quer perguntar. Mas às vezes pode ser imprescindível para o seu entendimento, certo? Então não hesitem em me procurar para perguntar, tá bom? Estou à disposição de vocês, meus queridos, tá? Besos, hasta nuestra próxima clase de espanhol.